Minha amiga, que bom estar começando mais um Saúde Feminina da sua Rede Mulher de televisão. Hoje, antes de dar meu endereço para você, quero falar sobre as cartas. Ontem eu fiquei respondendo carta, eu sempre faço isso no fim de semana, mas como estava atrasado, eu peguei ontem à tarde e comecei a responder carta. Então, eu vou mandar aqui um super beijo para a Meire Nascimento, lá de Itaquaquecetuba, que ela, para mim, aqui é o símbolo da minha telespectadora, viu? Que beleza de carta que você me escreveu, Meire, muito obrigada. E eu quero dizer uma coisa para você, que muita gente me escreveu como ela, falando a mesma coisa que ela, sobre essa questão de menstruar ou não. Aí chega no médico, o médico fala, não, não pode, mas eu quero, doutor, eu quero não menstruar, não, mas não pode e tal, não sei o quê. Aí vocês escrevem para mim e dizem, olha, Isabel, você disse que a gente tem que confiar no nosso médico, é isso mesmo. Procura outro médico, se você não confia nesse. Ele não vai ficar chateado com você. A relação médico-paciente é mais do que uma coisa técnica. Ela envolve mais coisas. Ela envolve a empatia, a simpatia, a confiança de ambas as partes. Médico, às vezes, também não vai com a sua cara e você não vai com a dele. Não tem problema. Muda. Procura um médico que você confie, tá? Mesmo que seja no serviço público. Isso é outra coisa que eu quero falar. Pessoal do Maranhão, Ceará, me escreve desesperado, não tem assistência médica, eu tenho cisto no ovário, não sei o que fazer, eu tenho ovário policístico, não sei o que fazer, eu não engravido, não sei o que fazer. Pelo amor de Deus, eu queria ajudar todo mundo, mas como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho como, não é? Então, você tem que se ajudar. Você tem que ir no posto de saúde e exigir seu atendimento. E você tem que exigir a atenção do seu médico. Você tem que cobrar dele. Eu sei que ele também está pressionado, que ele também não encontra as condições longe de ideais para trabalhar. Mas você tem que ir lá e tem que cobrar e tem que dizer, doutor, eu não entendi, doutor, me explica de novo, doutor, o que é isso, doutor, o que eu faço? E pronto, e aí você vai ver como você vai conseguir. E tem que exigir mesmo, tem que exigir, tá? E também outra coisa sobre cartas, ó, cartas que voltam, tá? Com endereço incompleto, desculpa, ó, eu respondo, mas elas voltam. Procura pôr direitinho o teu endereço quando escrever. Então vamos lá, para escrever para mim, super fácil, saudefeminina@redemulher.com.br ou Programa Saúde Feminina, Rede Mulher, Avenida Miruna 713, o nosso CEP é 040 84 002, tá bom? Passear na internet, tem que passear nos nossos sites, www.redemulher.com.br. Olha ali a capinha do nosso site de hoje para você. Tá vendo? Todas as atrações, toda a nossa programação, tudo que vai rolar nos nossos programas, você encontra aí no site da Rede Mulher. Lá dentro tem a programação da semana inteira, tem a história da Rede Mulher, você já sabe, né? Aí tá na internet mesmo, pula para o meu site. www.isabelcomvasconcelos.com.br. Esse site é diferente do da Rede Mulher, só muda uma vez por semana, exceto na polêmica, tá bom? Porque essa polêmica que está aí publicada, que é cesárea ou parto normal, muda quase todo dia, porque você me manda coisa, os médicos me mandam, eu coloco lá e vai crescendo, tá virando uma linguiça, mas é legal você ler porque tem bastante informação interessante. Sabe que no meu site também tem links para outros sites de saúde, onde você pode achar muita informação mesmo, informação quente, legal. Lá no item Saúde Feminina, onde você encontra a programação do programa direitinho da semana, você encontra também os links para só clicar que já vai parar nos outros sites de saúde, site de plástica, site de ginecologia, de obesidade, tem tudo lá. Tem sim, eu capricho o máximo que eu posso para você, tá bom? Hoje nós vamos falar aqui sobre hipertensão, mas antes vamos ver o que o nosso livro de efemérides reservou, né? Dia 12 de julho, em 1951, nasceu Cheryl Led. Lembra dela? Ela desde criança, olha que linda, hein? Ela desde criança queria ser atriz e se preparou para isso. No ginásio, ela fez parte de uma banda de jazz como cantora. Ela conheceu o marido dela, o primeiro marido, no cinema, em 1973, fazendo seu primeiro longa-metragem, primeiro dela, né?
Ela trabalhou em muitos comerciais e estava tentando a sorte lá em Hollywood, quando em 1977 ela foi escolhida para substituir a Farrah Fawcett no seriado Charlie's Angels, que no Brasil se chamava As Panteras. Está até no ar por aí em alguma TV a cabo. E com ela também, né? Ela está no seu segundo casamento, tem 2 filhas e por hobbies ela tem o golfe e as coleções de arte. Tem bom gosto a moça. Sheryl é também autora de livros infantis. Uma das suas filhas é atriz e a outra canta numa banda. Filho de peixe, peixinho é, né? Tá aí a lembrança da Sheryl Ladd, que nasceu em 1951, no dia 12 de julho. Bonitona mesmo a Sheryl, né? Bom, quer ler meu livro? Fácil. Você liga para 0 operadora 11 30 31 22 98 e faz seu pedido. Se você ligar na hora do programa, ganha um belo desconto, tá bom? Então faça isso, né? Mas espera um intervalo, porque agora eu vou apresentar os meus convidados para você. Estou aqui hoje recebendo pela primeira vez no Saúde Feminina com muita alegria o Dr. Arthur Beltrame Ribeiro, que é nefrologista. Como vai, doutor? Muito obrigada. Tudo bem, muito prazer estar aqui. Obrigada, doutor. E mais uma vez, o nosso velho amigo, doutor Nabil Goraieb, que é cardiologista. Tudo bem, Nabilzinho? Graças a Deus. Me disseram que você vai casar. Graças a Deus. É verdade, né? É verdade, daqui que 90 bom. dias. Parabéns, viu? 90 dias. Outubro. Que bom, tá vendo? O doutor Nabil vai casar com a Miriam, que é a nutricionista, já esteve aqui com a gente também, não é? Bonita, não? Bonita, a Miriam é uma beleza. E muitas felicidades para o doutor Nabil, né? Bom, doutor Arthur, antes, já vou te dar os telefones. Hipertensão, pressão alta, viu? Você que abandonou o remédio, pode ir escrevendo aqui para os doutores, faz sua pergunta. 0 operadora 11 50 51 34 68 e 50 51 30 92. Estou esperando sua pergunta aqui e agora, tá? Doutor Arthur, me diga uma coisa, vamos definir de novo para os nossos telespectadores o que é, afinal, essa bendita pressão alta e por que ela acontece? Quando o nosso sangue circula pelo organismo, nas artérias, então ele vai do coração, levando alimento para os tecidos, ele exerce uma pressão no encanamento, entre aspas, nos vasos, por onde ele circula, à semelhança do que a água faz ao circular no encanamento de uma casa. Quando essa pressão está acima do normal, e o normal é até 120 milímetros por 80, é o famoso 12 por 8. Quando essa pressão está acima disso, e de uma maneira constante, nós dizemos que a pessoa tem pressão alta, ou hipertensão arterial para os médicos. Por que ocorre? Ocorre por uma série de fatores. Os médicos não são capazes de dizer que existe uma causa. Existem várias causas, desde um componente hereditário, a pessoa nasce com tendência a ter isso, hábitos alimentares muito ruins, como ingerir muito sal, sobrepeso. A etnia é importante porque os pacientes ou cidadãos que têm etnia negra têm uma probabilidade de ter a doença mais frequente de uma forma mais grave, álcool em excesso, e uma série de outras situações que podem predispor. E, finalmente, essa é uma doença da idade adulta. A criança pode ter hipertensão, mas é uma raridade, nós vamos estar, é bem mais raro do que na idade adulta. E, de alguma maneira, ligada ao processo de envelhecimento, do estresse da vida moderna, etc., onde hoje nós sabemos que ela fica muito aparentada, hoje ela é prima dessa tríade de obesidade, diabetes e hipertensão. Esse conjunto é o conjunto que mais malefício traz na civilização moderna. E um monte dessas coisas a gente podia evitar, não podia, doutor? Pois é, algumas coisas podem ser evitadas, outras nem tanto. Nós sabemos que o estilo de vida ele é uma das principais causas das doenças da era moderna. E passa ano, muda de século e as coisas continuam da mesma maneira. O grande problema é que ninguém gosta de mudar o jeito de viver. Pelo menos quem está vivendo naquela vida
de uma maneira ou de outra, acostumados já há 40 anos a comer aquela comida, fazer aquelas coisas, mudar tudo é uma confusão. E os pacientes, as pessoas não gostam de mudar. Só mudam mesmo quando levam um tranco, acontece um fato, um problema, aí resolve mudar. Muda por 6 meses, 1 ano, e depois volta tudo como era antes. Tudo como era antes, uma das coisas mais importantes é mudar e pensar sempre nisso. Você tem que viver. Ninguém sabe quantos anos você vai viver, mas se você não mudar seu estilo de vida, diminuir aqueles erros que o Dr. Arturo falou, o sal, a falta de exercício, a gordura, a obesidade, não tem jeito, não tem milagre. O único que fez milagre morreu na cruz. Ó, tá vendo? Não tem milagre. A gente vive falando para você aqui que tem que mudar os hábitos, né? Pois é, mas a gente vive falando para a gente mesmo também, e nem sempre é fácil. Bom, olha, eu vou para aquele intervalinho. Se você quer fazer sua pergunta, você já sabe, né? 0 operadora 11 50 51 34 68 ou 50 51 30 92. São os telefones da nossa central de atendimento. Aquele intervalinho, voltamos já já pela sua Rede Mulher, a TV da Mulher Brasileira. Até já. Olá, minha amiga. Todos os sábados e domingos nós temos um encontro marcado aqui na Rede Mulher. Programa Aqui Entre Nós, às 7h30 da manhã. Um programa que leva até você a informação, a prevenção e a utilidade pública. Rede Mulher de Televisão, a TV da Mulher Brasileira. Então o programa Casa de Artista fica por aqui. Até mais, hein? Valeu! Corta! Linda casa, hein? Gostou? É, a novela deve estar dando dinheiro, hein? Mas a gente tirou essa casa e 2 carros no consórcio Fácil Sopave. Fácil Sopave? Fácil, sem burocracia e super garantido. E as prestações vão diminuindo. Compramos à vista e estamos pagando a prazo. E em até 120 meses. Tem uma para vender aqui do lado. Não, Manicete. Não, vamos dar uma olhada. Você quer ser nosso vizinho? Lógico. Atenção! Esta informação é muito importante para você que tem problemas de varizes e microvarizes. A Plástica Laser está com um revolucionário sistema de tratamento a laser com equipamentos de última geração e profissionais altamente qualificados. Não sofra mais. Ligue agora para a Clínica Plástica Laser 50839530 e marque uma avaliação. Plástica Laser, vazinhos nunca mais. Clínica Plástica Laser 50839530. Rede Mulher, a TV da Mulher Brasileira. Quem foi que passou neste mundo? Este é o novo lançamento do Bispo Marcelo Crivella. Eu preciso encontrar. CD Ajuda Teu Irmão do Sertão. Participação de convidados especiais: Fábio Júnior, Raul Gil, Sérgio Reis, Dominguinhos, Gian Giovanni, Mara Maravilha, J Neto, Cassiane, entre outros. Toda a renda será revertida para o projeto Nordeste Fazenda Canaã. CD Ajuda Teu Irmão do Sertão. Já à venda em todas as lojas. Você não pode perder o nosso programa desta quinta-feira. Nós vamos falar sobre pessoas que continuam ativas mesmo na maturidade. Este é o nosso tema do Nani Mulher dessa quinta-feira e você não pode perder. Te espero, claro, às 4h30 da tarde, logo após o Mãe de Gravata com meu amigo Rony. Até lá, Brasil. Oi, minha amiga, hipertensão ou a famosa pressão alta é o tema do seu programa Saúde Feminina hoje. Você sabe que você pode fazer sua pergunta aqui agora para os nossos doutores pelos telefones 0 operadora 11 50 51 34 68 ou 50 51 30 92. Estou aqui com muita alegria com o Dr. Arthur Beltrame Ribeiro, que é nefrologista, e Dr. Nabil Goraieb, que é cardiologista, né? Quando nós fomos para o intervalo, estávamos falando sobre a dificuldade que as pessoas, todos nós temos, né, de mudar os nossos hábitos. Doutor Arthur, nós falamos aqui sobre os fatores, né, que acabam levando à hipertensão, que tem também a etnia, né, tem uma coisa genética aí, então, no meio, né, e tem a pressão, o sal, o álcool, a falta de exercício, obesidade, e o senhor falou na tríade, diabetes, obesidade e hipertensão. Agora, e o cigarro, hein? Bom, o cigarro realmente é
um vício que a gente nem deve pensar em cogitar em exercer. O cigarro, ele aumenta a pressão também, mas o principal problema com o cigarro não é só que ele eleva a pressão, ele eleva um pouquinho, mas é que ele deteriora a parede dos vasos. Então nós precisamos dos vasos, que é um encanamento que leva o nosso sangue, liso, sem placas, sem lugares onde estreita, depois alarga, etc., porque isso pode levar a entupia, a rompimento. E o cigarro lesa muito isso, praticamente destrói a parede do vaso. Além do que, obviamente, ele destrói o nosso pulmão, ele predispõe a uma série de outras complicações. Cigarro, nem pensar. Agora não estamos falando nem hipertensão para todo mundo. Realmente esse é um vício que a humanidade tem que lutar muito contra ele, porque faz muito mal para a saúde como um todo. Doutor Nabil, e nesse capítulo da mudança de hábitos, né? O que a gente pode fazer mesmo? Se a gente mudar os hábitos, se comer com menos sal, se começar todo dia a pôr menos sal na comida, vai acabar acostumando, não vai? E se caminhar ou se fizer alguma atividade física, se combater obesidade, sedentarismo, a gente consegue reverter esse quadro de pressão alta? A gente consegue voltar à normalidade? O que a gente sabe, na verdade, é que isso auxilia o tratamento. O tratamento é de uma doença. Agora, você diminuir o sal, o começo é terrível. Então a gente sempre sente isso. As pessoas não gostam de diminuir o sal porque a comida fica com sabor diferente. Se trocar o tipo de sal, usar um sal light que tem menos cloreto de sódio, também ele vai estranhar no começo. Mas isso é o preço que você vai ter que pagar para tratar a sua saúde. O mais importante é você acostumar com essas mudanças. Leva tempo, leva 15 dias, 20 dias, mas é o preço, tem que ser feito. Não fazendo isso, você vai gastar muito mais dinheiro em remédios. Os remédios vão ter uma ação mais dificultosa para poder controlar a pressão, porque você não emagreceu, você não fez exercício e não tirou sal. O remédio sozinho, ele é um pedaço do tratamento. E a gente sabe que a evolução da doença vai dar problemas cardiológicos e problemas renais. E isso é uma situação, quando chega nesse ponto, de intensa gravidade, de alto custo, tanto para essa pessoa, para quem paga essa conta e para a nação, que vai ter que ter mais leitos para tratar uma doença que podia ter sido tratada até no posto de saúde de todo o país. É a doença mais fácil de ser tratada. Além de você, que depende de você e de tomar um medicamento simples, muitas vezes você corrige essa hipertensão. Agora, doutor, o doutor Nabil estava falando aqui, problemas cardiológicos e renais. Que tipos de problemas? É a longo prazo que a gente vai ter esses problemas? Ou eu estou hipertensa hoje e daqui a algum tempinho já estou com problema? Como é que funciona isso? Essa é uma característica importante dessa doença, da hipertensão arterial. Por quê? Porque o indivíduo muito tempo não sente nada. Ela tem uma evolução, na maioria dos casos, relativamente longa, e o paciente não está sentindo nada, ele não tem sintomas evidentes. Quando ele passa a ter sintoma, a moléstia já progrediu. Então vocês lembram que eu disse que aumentando a pressão dentro das nossas artérias, a parede vai ficando lesada, forma alterações importantes, o fluxo de sangue fica comprometido, e ao nível do rim, isso leva com que o nosso rim vá lentamente morrendo, não é? E aí é uma tragédia humana, porque a hipertensão, que é hoje a principal causa de entrada em diálise, vai obrigar a pessoa, para sobreviver, a ir 2, 3 vezes por semana num hospital ou num centro de diálise, ficar conectada àquela máquina, não é, para poder viver e esperar um transplante, de modo que é uma tragédia humana importantíssima. E isso poderia ser evitado, doutor, com cuidado contra a hipertensão, sem a hipertensão? Exatamente. Quer dizer, nós nunca vamos, o doutor Nabil colocou bem a questão, nós não temos uma medida mágica que com aquilo só acabou o problema, não é assim, é um pouquinho mais complicado. No entanto, inexoravelmente, se a pessoa tiver uma pressão muito elevada e não se tratar, ou ela vai ter um derrame cerebral, ou ela vai ter um ataque cardíaco, ou vai ter lesão do rim. De modo que o tratamento, sim, posterga e muito
E nesse sentido é interessante, porque há 2 meses atrás, saiu um estudo muito grande naquela combinação explosiva que eu disse aos senhores, que infelizmente está aumentando muito. São diabéticos e 90% desses diabéticos da idade adulta têm também pressão elevada. Se nós tratarmos adequadamente esses pacientes, a pressão desses pacientes, nós poderemos postergar de muito a entrada deles em diálise e alguns que já começaram a lesar o rim até regredir. De modo que sim, a gente está aparelhado a ajudar muito o paciente. Não é brincadeira. E pode acontecer da gente ter hipertensão e nem desconfiar? Foi como o doutor Arthur estava comentando, ela não dá sintomas. Praticamente metade das pessoas que têm pressão alta, elas não sabem. Descobrem ou porque foi medir a pressão, que alguém ganhou o aparelho no vizinho, um sobrinho ganhou, foi estudar medicina, ganhou um aparelho de pressão, foi medir a pressão, ou mediu numa dessas campanhas que existem de medida de pressão e descobriu que tem pressão alta sem nunca ter sentido. E é interessante até a gente comentar que nem sempre tem que ter dor de cabeça. Essa história da dor de cabeça não quer dizer pressão alta sempre. Então, uma grande parte das dores de cabeça num indivíduo que tem pressão alta não tem nada a ver com a pressão dele. Ele tem a dor de cabeça, tem enxaqueca, tem outras coisas que não tem muito a ver diretamente com a pressão alta. E as pessoas se confundem, eu não sinto nada, não devo ter nada. E é uma das causas também do abandono do tratamento, que eu tenho a impressão que o doutor Arthur deve ter isso no Hospital do Rim, que ele dirige. O número de desistências de tratamento são maiores do que a gente pode imaginar. Quase 70%, eu acho, largam de se tratar porque o remédio custa, dá trabalho, às vezes dá efeito colateral e ele resolve não tomar remédio porque não sente absolutamente nada. Então, essa característica pior, a pessoa não sente nada e acha que não tem nada. Precisa sangrar para achar que está doente? Não. Precisa ter a doença diagnosticada pelo médico. Quer dizer que um montão de gente que está ali do outro lado agora pode ser hipertenso e nem desconfiar. Pode. E quando for ao médico, é legal, a gente tem o direito de pedir a ele que meça a nossa pressão, mesmo que vá ao ginecologista, mesmo que vá numa outra especialidade? Pois é, eu acho que o cardiologista e o nefrologista são os que mais medem a pressão, e o clínico, evidentemente. Agora, as outras especialidades não medem a pressão, e existe até uma certa polêmica, porque pedir para o oftalmologista medir a pressão parece que é um direito, mas não é o costume brasileiro. O ortopedista também não vai medir a pressão. Então, na verdade, a gente deveria pedir, mas é complicada a cultura brasileira. Nos outros países é diferente. Aqui, acho que também é difícil, né, eles medirem a pressão. O grande problema é que você tem que conhecer a sua pressão e sempre que tiver oportunidade, meça. Mas não vai medir naquelas pessoas que estão na feira pedindo dinheiro, caixinha para medir a pressão, que você está num lugar indevido, de uma maneira indevida, numa situação que não tem nada a ver. Eu acho que é importante até lembrar disso. Viu? Porque essa medição da pressão é tão simples quanto ela parece ou não é, doutor? Ela, para a pessoa bem treinada e nas condições ideais, não é? Então o paciente precisa estar num lugar em que ele possa relaxar alguns minutos, não tenha mais barulho, que ele não esteja devassado, não pode ser na praça pública, etc, etc. A pessoa treinada é relativamente simples. Há alguns aspectos técnicos que devem ser evidentemente olhados e conferidos, mas é simples. Só como um comentário que o Dr. Nabil falou, e é verdade, por exemplo, nos Estados Unidos, que todo mundo devia medir, os dentistas medem a pressão arterial, porque foi feita uma campanha nacional e todos os colegas, todos os companheiros que militam na área da saúde podem ser facilmente treinados para tirar a pressão arterial e prestar um grande benefício. Que bom, né? Então, começa a pedir para o seu médico para tirar a sua pressão. Paciência, vamos nós do lado de cá tentar ajudar. O importante é você saber se está normal. Mas tem uma história assim também, que a gente vai no médico e só o fato de ir ao médico já gera uma determinada ansiedade e isso pode alterar e pode dar um resultado de uma pressão maior. É verdade isso, doutor Arthur? É verdade. Na realidade, isso é um fenômeno muito antigo. Todos os colegas mais idosos já falavam, quando a gente era estudante, falou, olha, tira 3 vezes, você vai ver como diminui ao longo da consulta, e diminui mesmo. E é natural, não é? Quando a gente vai ao médico, quando ainda não tem intimidade com ele,
vai meio nervoso. Será que eu tenho alguma coisa muito grave? Será que eu vou sair aqui daí direto para o hospital? Tenho um câncer? Tenho alguma coisa ruim? A maior parte das vezes, felizmente, isso é uma fantasia. E o médico vai saber acalmar essa pessoa, etc. Existe, no entanto, um número de pacientes que efetivamente, sempre que vão ao médico e tiram a pressão está muito elevada. E essa pressão alta, assim, caracterizada, no consultório, fica normal quando sai do consultório. Sempre brinco e digo, olha, não vão tomar isso para dizer que os médicos são perigosos, mas acontece isso. E é uma reação de alerta exagerada. Sabe quando você está com aquele medo, assim, fica meio com a antena ligada? E isso eleva a pressão. Nesses casos, o médico saberá quem é o indivíduo que está tendo isso, e nós temos hoje aparelhos que tiram a pressão durante 24 horas, podemos treinar o paciente para tirar em casa, ou ele ou algum amigo, para ficar mais simples, e com isso saber se é isso só, porque isso requer um tratamento médico um pouco diferente. Bom, se você quer fazer sua pergunta, corre, ainda dá tempo. 50 51 34 68 e 50 51 30 92 são os telefones da nossa central de atendimento aqui em São Paulo, portanto 0 operadora 11, ó. Aquele intervalinho, a gente volta já já pela sua Rede Mulher, a TV da Mulher Brasileira. milímetros, as gavetas com fundo de 15 milímetros. Sabe o que é fundo de 15 milímetros? E muita adrenalina. Ringue de Fogo 2, com Dom de Dragon Wilson e Maria Forte. Neste domingo, no Cine Rede Mulher. Gravemente ferida durante um assalto, Júlia é socorrida e raptada por uma terrível gangue de rua. Você matou meu irmão. Eu mato tua noiva. Sem temer o desconhecido, Johnny enfrenta o perigo e sai à procura da namorada no lado escuro da cidade. Queria saber quando você ia aparecer. Aqui estou eu. E muitos são os desafios vividos para salvar várias vidas. Agora, vamos acabar com isso. Só você e eu. Ringue de Fogo 2. Um filme emocionante sem intervalo comercial. Neste domingo, às 8 da noite, no Cine Rede Mulher. O que é que sempre foi o estresse do homem? Na verdade, é ter uma segurança para que ele possa, a qualquer momento, parar de trabalhar e dar segurança para sua família, para os seus filhos. Você que trabalha, você que quer ter uma segurança, você tem que investir em imóvel. Investir em imóvel tem que ser no consórcio Casa Carro Fácil Sopave, que é o maior concessionário do Brasil e que se uniu com a maior administradora de consórcio. Você paga só 2% de juros ao ano, contra 15%, e com isso você tem um imóvel muito barato para renda ou para você morar. Atenção! Esta informação é muito importante para você que tem problemas de varizes e microvarizes. A Plástica Laser está com um revolucionário sistema de tratamento a laser com equipamentos de última geração e profissionais altamente qualificados. Não sofra mais. Ligue agora para a Clínica Plástica Laser 50839530 e marque uma avaliação. Plástica Laser, vasinhos nunca mais. Clínica Plástica Laser 50839530. Rede Mulher, a TV da Mulher Brasileira. Aeroporto, um local onde até pousam aviões. Portais de acesso ao desenvolvimento econômico e social. A Infraero e o governo federal estão investindo para trazer até você mais conforto, segurança, agilidade, novas oportunidades de negócios. Infraero, compromisso com o meio ambiente e com as futuras gerações. Pronta para o século XXI. Pronta para você. Você que gosta de culinária, artesanato, moda, beleza, de segunda a sexta, de 1h30 às 4h30 da tarde, você não pode perder o Mãe de Gravata. Com muito carinho, mostrando para você as novidades do mundo feminino. Conto com vocês de segunda a sexta, aqui, na Rede Mulher, a TV da Mulher Brasileira. Oi, minha amiga
Amiga, o seu programa Saúde Feminina, hoje conversando sobre a hipertensão, a famosa pressão alta. Estou aqui com muita alegria com o Dr. Arthur Beltrame Ribeiro, que é nefrologista, e com o Dr. Nabil Goraieb, que é cardiologista, né? Doutor Arthur, me diga uma coisa, pressão alta dá mais em mulher, dá mais em homem ou é tudo igual? Bem, quando a gente considera a população como um todo, o número de mulheres que ao longo da vida terão hipertensão arterial é exatamente igual ao número de homens que terão hipertensão arterial. Há uma diferença fundamental, no entanto. O homem fica hipertenso aos 30, 35 anos de idade, bem cedo, portanto, na vida adulta. Já a mulher fica hipertensa mais tarde, na época da menopausa, ao redor aí de 40, 50 anos, com grande variação. Quando nós medimos em todas as faixas etárias, desde as faixas etárias mais altas, aí nós vamos encontrar uma preponderância de mulheres, porque as mulheres começam, vivem mais e mais hipertensas. Há uma característica muito ruim, já que nós estamos falando da saúde da mulher, para as mulheres, que é uma hipertensão que não é essa comum que eu, Dr. Nabil, estamos falando, mas que é a hipertensão da gravidez. Essa, sim, é a causa muito grande, é uma causa muito grande de mortalidade da mulher, e é uma mulher jovem, e ela, infelizmente, paga um ônus altíssimo, muitas vezes com a vida dela, muito mais vezes ainda com a vida do nenê, do feto, por causa dessa condição que é chamada eclâmpsia, ou hipertensão específica da gravidez. Mas aí é uma hipertensão que vem como consequência da gravidez. Exatamente, é uma doença específica da gravidez. Que a gente Essa só dá nas mulheres grávidas. A gente tem uma pergunta da Patrícia, de São Bernardo, e ela pergunta se a hipertensão causou algum problema na primeira gravidez. Mas aí eu creio que ela esteja perguntando uma mulher que já é hipertensa e aí fica grávida. Aí agravou isso? Isso, tem as duas situações, não é? A mulher pode ser normotensa, na primeira gravidez, que nós chamamos nosso jargão primigesta, né, primeira gestação, ela pode ser acometida dessa doença, de modo que ela tem que, a recomendação é pré-natal, tem que seguir todo o tempo para o médico dizer se ela está em perigo de ter isso ou não. Se ela for hipertensa já e tornar-se grávida, se engravidar, realmente é uma gravidez de maior risco, tem que ser seguida, tem que tomar medicação, mas é possível, não desanime. Uma mulher grávida, que tenha só hipertensão, uma saúde boa, ela pode sim ter a gravidez, mas terá que ter um controle mais preciso, mais frequente. O senhor já respondeu também aqui para a Paula de Araraquara, que ela perguntava, ela tem hipertensão, pesa 92 quilos, doutor, tá pesadinha, né, mesmo que seja alta, e o médico acha arriscado ela engravidar por causa da pressão alta, né, o senhor já... precisa ver a idade dela também e outras condições, não dá para só com esses dados saber especificamente, mas certamente com maior cuidado. Bom, a gente já tem bastante perguntas aqui. Olha, tem uma aqui do Dr. Nabil. O Dr. Nabil também é especialista em medicina esportiva, né? Qual é a função da ajuda dos exercícios físicos para quem tem hipertensão? Pergunta a Rose lá de Embu das Artes. Bom, o que se tem de trabalho nessa área mostra que você, sendo hipertenso e fazendo atividade física regular, a sua pressão ela tem uma modulação, ela tem um controle melhor. É evidente que você não vai abandonar os outros tratamentos, tanto de mudança de hábitos de vida como da medicação que você está tomando. A atividade física vai ajudar a manter a pressão mais controlada. Ela não é um tratamento só, usar o exercício como tratamento. Isso é uma situação não provada. Agora, que há necessidade, porque você vai mudar seus hábitos fazendo exercício, você deixa de fumar, você emagrece e você se torna muito mais, você gosta mais de você mesma, com isso você vai ter controle melhor da pressão. Quer dizer, ele é um ajudante importante e que faz parte do tratamento da hipertensão arterial e não é o único tratamento evidente isolado. Mas faz parte e tem lá seus benefícios, Tem, né? que ele modula, ele controla melhor essa pressão.
Doutor Arthur, temos duas perguntas aqui sobre alimentação. Olha, tem a Rosimeire de São Bernardo, ela diz que tem pressão alta, já afetou os rins e só pode comer carne branca. Não sei se ela está correta e gostaria de saber se é isso que vai resolver o problema dela. E a Rita de São José dos Campos diz que tem pressão alta, só pode comer gorduras e carboidratos. E também queria saber se está certo, afinal de contas. Bom, são duas coisas. Quando o paciente tem lesão do rim já, ele tem que limitar a ingestão de proteína, não pode comer muita proteína. Por quê? Porque a proteína, quando ela é metabolizada no organismo, ela gera umas substâncias que podem ser tóxicas e que são normalmente eliminadas pelo rim, como a ureia, por exemplo. Né? Então, se a ureia ficar muito elevada, é ruim para a situação da insuficiência renal. Então, no indivíduo que tem insuficiência renal, dependendo da fase, ele terá que restringir a ingestão de carne para quantidades pequenas e comer proteína, que a gente chama de alto valor biológico. Comer carne branca é sempre mais saudável do que a vermelha. De modo que aquela paciente que diz que só pode comer gordura e realmente está um pouco esquisito. Eu não acho que talvez não tenha havido talvez aí uma boa ela tenha dito o contrário. Comunicação. Comer gordura não faz bem. Nunca. Nunca. Né? Tem que comer sempre carne magra. Se comer carne vermelha, não passar de 2 a 3 vezes por semana. Não usar a parte que tenha gordura, evidentemente. Se gostar muito de carne desse tipo, vitela é uma carne melhor, porque ela é menos gordurosa, e dê preferência a peixe, a aves, como frango, etc., sem a pele, etc. Tem que controlar tudo na vida, né? Não pode levar a vida assim na flauta aí, fazendo tudo que o nosso prazer manda. Pois é, se até os 20 anos você faz isso, muda um pouquinho, porque depois dos 30 anos as coisas são diferentes. A gente começa a envelhecer biologicamente, não com rugas, mas o corpo começa a mudar a curva dele, não é mais um crescimento, e sim já começou o decréscimo, então ele tem que mudar os hábitos, melhorar os hábitos, e faz parte do bem-estar da gente. Você quer chegar até os 90 anos inteiro, com a cabecinha no lugar e andando, podendo passear no parque? Ótimo, tem que levar uma vida regrada. Você não vai chegar lá, não tem jeito. Não dá para negociar com maus hábitos. O cigarro continua sendo o grande mau hábito, continua sendo sedentarismo, obesidade. Então não tem. Você não vê o gordo velho fumante. Você não vê isso. Não chegou lá. Ele morre antes. Morre antes. Olha, não é brincadeira, hein? A Tereza de Barretos, doutor Arthur, ela diz que tem diabetes, pressão alta e tem 59 anos de idade. Ela também tem tireoide, alguma coisa na tireoide, né? E artrose. E não pode tomar todo tipo de remédio. Ela pergunta o que ela faz. Bom, eu imagino, primeiro que ela realmente precisa se cuidar bem, porque essa combinação de diabetes com hipertensão, eu já tinha dito, é uma combinação ruim. Ela precisa seguir estritamente a recomendação médica, controlar a pressão, controlar o diabetes, porque é ruim. Certamente o problema de tireoide dela, eu não sei o que é, mas em geral esses problemas são, na maior frequência, hipotireoidismo, e um pouquinho de hormônio resolve. Eu acho que o problema maior não é por aí, porque se ela tivesse uma doença grave de tireoide já teriam tomado uma atitude. A questão da artrose, eu imagino que ela está pensando, porque de fato isso é um alerta. Quem tem diabetes, tem hipertensão, e não pode tomar qualquer remédio para tirar a dor, não. Precisa conversar com o médico, porque esses anti-inflamatórios que nós usamos aí de rotina podem lesar o rim e muitas vezes destruir o rim no paciente diabético, de modo que ela tem que dar preferência a medicamentos que não atacam o rim. Um deles é a novalgina, que não ataca o rim, de modo que isso pode tirar. E existem outros também, não quero descer em detalhes, para não parecer, não é realmente uma consulta, é um aconselhamento, que ela deve discutir com o médico. Mas, por favor, não tome o remédio dado pela vizinha, nada disso, que é perigoso e pode destruir o rim. E, finalmente, agora, lembrando os ensinamentos do Dr. Nabil, lembre-se que esses problemas articulares, etc., melhoram muito com movimentos apropriados ou com uma orientação, com
enfim, com uma série de exercícios que podem melhorar muito e diminuir a sua dependência de remédio, que é sempre ideal. Bernadette de Campinas, doutor Nabil, ela faz uma pergunta interessante aqui, parece simples, mas parece que não é tão simples. Depois que a pressão normalizar, tem que continuar tomando remédio? Não, uma pergunta inteligente. Tem, porque você não curou a doença. A doença de hipertensão arterial não é uma doença curável, ela é tratável. É como usar óculos. Você vai enxergar se você usa óculos. Se você tirar o óculos, você não vai enxergar. Então, você precisa manter a medicação, ajustando a dose, falando com o seu médico qual é a dose ideal. Sempre nós, médicos, procuramos achar a dose mínima para o indivíduo poder controlar a pressão sem causar efeitos colaterais. Então, a gente vai chegar sempre no mínimo e a mudança de hábitos, emagrecimento, exercício, vai ajudar a diminuir a dose do remédio que você está usando para hipertensão por toda a vida. Tem a Rosimeire de Jacareí, aqui em São Paulo, ela pergunta, doutora, ela diz que tem pressão alta, doutor Arthur. Ela fez exame de urina e apresentou sangue na urina. Ela quer saber, ela está com medo aqui, ela quer saber se já está com problema no rim. Não necessariamente. Quer dizer, realmente ela pode ter tido um problema que não seja assim um problema de que o rim está deixando de funcionar, que é o que a gente tem medo, não é? Ela pode ter sangue no rim porque ou ela teve uma infecção, que é uma probabilidade. Existem umas doenças de rim que sai um pouquinho de sangue em pequena quantidade, que se vê no exame e que não evolui necessariamente. Pode ter sido um cálculo pequenininho, ou às vezes um problema de bexiga, de modo que o que a senhora precisa mesmo é conversar com o médico e não tomar essa coisa de ter um pouco de sangue na urina como um problema maior. Obrigada, doutor. Tem a Cristiane de... não sei o nome da cidade aqui, não consigo entender, mas é de Pernambuco, Gravatar, ou Gravataí. Ela diz que tem pressão alta, doutor Nabil, e problema cardíaco. Sabe que ela quer saber se ela pode tomar pílula anticoncepcional? Pergunta bem perigosa essa. Na verdade, a pílula tem que ser indicada pelo seu ginecologista. Ela tem uma tendência a elevar a pressão, quem usa a pílula, porque ela retém sódio, retém líquidos, então você tem que usar, ou tem que saber o custo-benefício desse tratamento. É evidente que ela sendo cardiopata e tendo hipertensão, ela tem que tratar rigorosamente essa pressão, e a pílula é um elemento que pode atrapalhar esse tratamento. Então, ela tem que fazer uma conjunção entre o clínico e o seu ginecologista para poder saber o que é o ideal para ela. Não existe a última palavra em medicina, a gente tem a melhor experiência e o maior conhecimento. Última palavra não existe, então você tem que conversar com os seus profissionais para poder chegar ao ideal do tratamento. Mesma coisa é válida para a reposição hormonal? Pois é, mesma coisa. A reposição hormonal é uma polêmica mundial hoje. Já se sabe, os trabalhos estão demonstrando que você tratar doença vascular, circulatória com reposição hormonal não é o melhor caminho. Hoje já se sabe que não trouxe resultados você tratar colesterol, hipertensão com reposição hormonal. Cada coisa tem que ser o seu tratamento. Hipertensão com o seu tratamento, colesterol com o seu tratamento, e a reposição hormonal é um tratamento ginecológico. Eu tenho visto os programas da Isabel, a polêmica está graçando por aí. Obrigada, doutor. E eu tentei ligar, não consegui, mas até gostaria de deixar esse recado que nós cardiologistas não admitimos que deve ser tratada a doença cardíaca com reposição hormonal. Não tem nada a ver e não tem nenhuma prova até hoje, 2001, dizendo que isso está certo ou está errado. Nós sabemos que não faz bem usar reposição hormonal para tratar doenças do coração. Tá aí a palavra do doutor Nabil para você. O doutor Arthur, eu queria fazer mais perguntas para o senhor aqui, que tem um montão, ó. Mas infelizmente nosso tempo já acabou. Eu quero agradecer muito a sua participação, minha amiga, através das suas perguntas. O doutor Arthur Beltrame Ribeiro, que é nefrologista, que veio aqui hoje pela primeira vez, espero tê-lo mais vezes conosco. O doutor Nabil Goraeb, mais uma vez de saúde feminina. Lembrando a você que agora é hora de Rony Fon e Mãe de Gravata. Nós voltamos amanhã. Tchau.